os 30 dias do mês de novembro foram tomadas temperaturas médias diárias de uma certa região da Antártida. Determinado o número de dias desse mês em que a temperatura foi menor ou igual a zero e o número de dias em que a temperatura foi maior que zero. Determine também a média entre as temperaturas positivas. Os únicos dados disponíveis são as temperaturas de cada dia. Tá? Então vamos lá. O que nós temos lá como... O que seria argumento de entrada dentro dessa questão aqui? E argumento de saída? Então, vou ter lá. Argumento de entrada. Ok? Temperatura. Argumento de saída. Durante os 30 dias do mês de novembro foram tomadas temperaturas médias negativas na região da Antártida e positivas. Determinado o número de dias desse mês em que a temperatura é média a zero e o número de dias em que a temperatura é maior que zero. Tá? Determine também a média entre as temperaturas positivas. Os outros dados disponíveis são as temperaturas de cada dia. Tá? Então vamos lá. Que tipo que é a temperatura? O que nós temos lá como... O que seria argumento de entrada dentro dessa questão aqui? O que mais? O que mais é real? Número de positivo, número negativo é real? No argumento de saída, média. Se eu vou calcular uma média, vamos parar com esses vou ter lá. Então, vamos ali para o argumento de entrada, outro aqui. Ok? Temperatura bem aqui na frente, isso aí. Ó, então. Para eu calcular uma média, eu tenho que ter o quê? Ser negativo né? E positivo. Porque a média é a soma de uma quantidade. Positivos. Então, para conseguir a média, eu tenho que ter que mais. Então, essas são os objetos que eu vou ter. Eu vou ter soma das positivas. Certo? Que tipo que é a temperatura? Tá claro isso aí? Muito bem, ó. O que mais? O que mais é real? Número positivo, número negativo, é real ou é uma estrutura de repetição? É uma quantidade pré-fixada, por ser uma média, vai ter? Vamos parar com esses ovos, né? Então ali para cima. Sim, porque em novembro você tem 30 dias. Então vão ser a média da temperatura do dia. É isso? Então vai ser um laço de repetição que eu tenho uma quantidade específica. É isso? Se eu calcular uma média, eu tenho que ter o quê? Se eu tenho a quantidade, eu vou usar aqui estrutura de repetição, porque a média é a soma dividida pela média, quanto vão ter. É isso? Para conseguir a média, eu tenho que determinar o que é a soma, a quantidade. Soma dos dias. Então, vou criar uma variável que seria dia, agora incrementar a quantidade de dias que foi negativo e a quantidade de dias que foi positivo. Negativo, nulo e positivo. Esses camaradas vão chamar nós temos aqui a grande entrada. Como é uma estrutura de repetição, é uma quantidade. Como eu tenho relação, você quantos termos vai ter que calcular alguns valores que vão ser contados e outros acumulados, todo contador e todo acumulador, a gente sim, porque em novembro você tem 30 dias. Então vão ser mensualizadas todo dia. Precisa começar aí com essa palavra de repetição, sempre é com quantidade específica. Geralmente é com zero, mas nem sempre é com zero. Né? Então, quem tem que utilizar aqui estrutura de começar a pedir pessoas específicas, contador. Eu sei que previamente é mais fácil, também pode ser. E o que é que vai determinar? O que é? Esqueci meu livro de chamada, mas acho que eu lembro de alguns nomes. Quantidade. Seria os dias. Então, vou criar uma variável que seria dia. Vou ter que calcular a quantidade de dias que foi negativo. A quantidade, mas isso é positivo. Negativo ou nulo e positivo. Esses camaradas eu vou chamar que são filhos. Então, você fala um, ele fala outro, tudo bem? Bom,
contadores. Então, o que é que eu tenho que inicializar? Acumulados? Todo contador e todo acumulador emite dia. Outro Igor? Eu preciso inicializar, né? Preciso começar ele com certo valor. Nem sempre é com zero. Tá? Geralmente é com zero, mas nem sempre é de leitura. Né? Então, quem que eu tenho que renunciar aqui que são acumuladores e variáveis que são contadores, certo? As variáveis que são contadores ou são contadores, eu preciso inicializar. É isso, né? O Igor disse uma, que é de chamado de inicializar. Tem. Então, o outro Igor, que é uma variável, tem que inicializar. Ah, é. Mas ele como é que pronuncia? Não, por quê? Por que eu não tenho? Você falando, ele falou, temperatura, ele é uma variável acumuladora? Não, o que é que eu tenho que inicializar? Eu não inicializo, certo? Além disso, além de não ser contador, não ser brigador, além disso, ele é argumento de entrada. Argumento de entrada, a gente inicializa? Não. Então, temperatura não é. Quem seria então? Não. Aqui é de leitura. Eu tenho variáveis aqui que são acumuladoras e tenho variáveis que são contadores. Mas variáveis que são contadores ou são acumuladoras, eu preciso inicializar. Só novamente, aqui adiciona, que é dia. Dia tem que inicializar quanto? Tem. Então, o outro Igor, que outra variável tem que inicializar? Zero. Muito bem. Em dia, mas o dia eu vou inicializar ele dentro do lápis de repetição. Certo? Não, eu não vou inicializar ele aqui. Não, mas eu tenho que inicializar. Temperatura, ele é uma variável contadora? É uma variável acumuladora? Não. Não, ele não é acumuladora, eu não inicializo, certo? Além disso, além de não ser contador, não ser acumulador, além disso, ele não tem entrada. Aí vem que inicializa? Real. Não. Tem mais? Não, temperatura não é ativo. Quem seria então? Nós temos outro Gabriel. Deixa o Igor falar. Quantos Igor na sala? Assim, ainda mais já. Mas. Bem. Só novamente eu tenho que inicializar. Chefe, inicializa ele completo. Acho que é importante. E eu como disse. Urgentemente. Em dia, mas o dia eu vou inicializar ele dentro do lápis de repetição. Certo? Eu não vou inicializar ele aqui. Quem mais eu tenho que inicializar, Luísa? Não, olhando aqui já é suficiente. Oi? Aqui não é negativo, tem que inicializar. Gabriel. Oi? Mais nenhum? Tem mais? Por quê? Positivo. Nós temos outro Gabriel. Eu só não coloquei ainda porque ele vai na... Tudo bem. Então, média, eu não vou inicializar porque o share média é o resultado de uma operação, ele não é acumulador. Acho que é interessante, por causa da soma, eu preciso inicializar ele tem que ser um acumulador. Urgentemente, conveniente, eu vou ter o quê? Como eu tenho a quantidade pré-fixada, eu vou então ler o meu argumento de entrada. Vou ler a temperatura e vou verificar, em função dessa temperatura, se ela é positiva ou negativa e nula. Certo? Pois não. Pode colocar o dia. Já coloquei? Aqui não vai ter. Aqui tem cadeira aqui, ó. Pode ter. Aqui tem cadeira aqui, ó. Mais nenhum? Por quê? Eu preciso. Tem cadeira aqui, ó. Não, você vai Não, se a temperatura for maior que zero, seria positiva. Média, eu não vou inicializar, porque o que acontece se a temperatura for positiva? Porque média é o
resultado de uma operação. Ele não é uma série positiva, mas diferente de soma. Tem mais um dia, por causa da soma, eu preciso inicializar. Mas a questão pede, vai ser a média das temperaturas positivas do cliente. Então não basta saber simplesmente a quantidade de perto fixada. Eu vou então ler a temperatura positiva, a temperatura eu preciso, vou verificar em função dessa temperatura se ela é positiva ou negativa em temperatura positiva. Pois não. Mas, já coloquei, temperatura. Né? Caso contrário, ou seja, se ela não for positiva, ela só pode ser. Aqui tem cadeira aqui, ó. Eu preciso cadeiras aqui, ó. Vou considerar aqui como negativa, mas na realidade seria negativa. Temperatura com maior que zero, que seria positiva, né? Precisa ter peguinho de temperatura negativa? O que acontece se a temperatura não for positiva? Por quê? Porque eu só tenho um comando, né? Positivo, também não tem ponto. Então tem mais um dia de temperatura positiva. Pois é, a questão pede a média das temperaturas positivas, não é isso? Então não basta saber simplesmente se a temperatura foi positiva. Certo? Então quando a temperatura, se não tiver else, também precisa, se tiver, aí ele vai ponto vírgula. Aí vai ponto vírgula. Neste caso, ou seja, quando que não vai, eu tenho a palavra else, significa que meu if é if then else. Certo? Temperatura else, caso contrário, ou seja, se ela não for um if then e o outro if then, pode ser, eu tenho que ter ponto e vírgula na linha anterior. Né? Aqui no caso, ó, só para a gente observar, se eu colocar ponto e vírgula aqui e eu mandar compilar ele, será aqui como negativa, mas na realidade seria negativa ou nula, certo? E se eu tiro ponto e vírgula daqui, precisa ter begin end aqui no caso é negativa? Não. Por quê? Tiro ponto e vírgula daqui, mas eu tenho comando, ele vai passar. Então eu também não tenho ponto e vírgula aqui. Muito bem. Aí, feito isso, eu tenho que fazer o quê? Bom, tem que calcular a média. Mas a média eu preciso calcular, para cada temperatura que eu levo, precisar ter a média. Se não tiver else, só se não tiver, aí ele vai escolher o positivo que eu tenho que calcular a média. Neste caso, ou seja, quando que não vai? Eu tenho que calcular else, significa que meu if, então vai if then else. Ele vai estar dentro do fora, cálculo da média. Se você é um if then, na realidade, eu tenho essa necessidade, daí eu tenho que calcular ele dentro. O que acontece se eu calcular ele dentro aqui na só para a gente observar? Se eu colocar ponto e vírgula aqui e eu mandar compilar ele, cada vez que passar a média, ele vai calcular o que está sobrando, o valor da média, certo? Isso é, se eu tiro ponto e vírgula daqui, não. Tiro ponto e vírgula daqui e mando compilar, ele vai passar. Mesmo que eu pegar essa linha, colocar ela aqui dentro, posso colocar em qualquer lugar, isso eu tenho que fazer o quê? Bom, tem que calcular a média. Mas a média eu preciso calcular, para cada temperatura que eu ler, precisar ter a média, que você aprova o cálculo da soma. É isso? Se eu colocar isso aqui, só diferença, mas toda vez que eu ler, eu tenho que calcular a média da temperatura? Não. O que é isso aqui? Certo? Então o que acontece? Ele vai estar dentro do fora ou fora do fora? Cálculo da média. Fora. Por quê? Porque na realidade eu não tenho necessidade, vai calcular ele dentro. E o que acontece se eu calcular ele dentro lá de repetição? Todo fora vai fazer esse cálculo. Ele vai, isso significa que cada vez que passar pela linha de cálculo, ele vai calcular o valor da média. Isso, na verdade, até significa que é uma operação desnecessária para ser executada e quando eu tenho certas rotinas nesse caso em que articular, vai executar mesmo que eu pegar essa linha. Se eu tivesse que executar uma linha, essa linha 1 vezes da média, ou 10 milhões de vezes, dependendo da quantidade de vezes que eu for precisar, se eu não tenho necessidade de calcular, é desnecessário que você faça o cálculo da soma, certo? Mas é o computador, se eu não calcular aqui, qual a diferença que vai acontecer? Mas se for um trecho de código que eventualmente está sendo executado, quem que é esse que ele tem em um equipamento que a limitação de processador ele já te dá um baixo desempenho, você está colocando um trecho para ser executado que é desnecessário, certo? Então, evita-se colocar código funcionar igual
necessário nesse caso. Por isso, ao invés de ficar aqui, o fora vai verificar. Isso significa o que, Pedro? Essas repetições de cálculo assim, pode haver mesmo, uma parte não. Significa que é uma operação desnecessária para ser executada. Não é que ele vai provocar um erro em certos dados que ele vai ser articulado e executar, por exemplo, você está colocando um trecho de código que executar uma linha. Comprometeu seu desempenho. Essa linha, 1 milhão de vezes, só desempenho 10 milhões de vezes. Por que ele não é a primeira quantidade de vezes? Ah, mas ele parece só. Você não tem necessidade. Por que ele é acumulador? É necessário colocar ele no texto, certo? Ah, mas é o computador que vai fazer, eu não vou ter força nenhuma, não vou. Tá? Mas se for um trecho de código, eventualmente, tá, sendo executado em um equipamento que tem uma limitação de processador, ele pode dar um baixo desempenho. Você está colocando um trecho para ser executado que é desnecessário, certo? Então, evita-se colocar códigos desnecessários nesse caso. Por isso, ao invés de ficar aqui, o correto é que ele fique aqui. repetições de cálculo assim, pode haver mesmo, uma parte não. Se for uma quantia muito grande, 1 milhão de vezes. Não. Não é que ele vai provocar um erro, não, a quantidade de vezes que ele vai estar sendo executado. Mas você está colocando um trecho de código que vai comprometer o seu desempenho. Só o desempenho. Só o desempenho. Por que ele não é acumulador? Ah, mas ele parece soma. E por que ele não é acumulador? Vai usar de outra forma? Matheus, você não jeito? Bem? Tem dois Matheus, né? Vai outro Matheus. Se eu tirar uma fórmula? Não, mas o cálculo da soma, a soma também é uma fórmula, se a gente levar em consideração, né? O que diferencia o processo de ser acumulador e não ser acumulador? Daí? Deus? Não. Não é questão de receber vários valores. Não. Sorteava também? A variável recebe ela mais algum outro valor, certo? Quando ele recebe ela mais algum outro valor, ele é um. Não está usando. Quando ele recebe ela mais um, ela é um. Contador. No caso da média, ele recebe ele mesmo? Não, ele só recebe o resultado de um cálculo. Certo? Não, é claro que a diferença entre um acumulador e o resultado de um cálculo, se a gente levar em consideração. Por que média não é um acumulador? O que diferencia o processo de ser acumulador e não ser só fica incomodado, tá louco? Calma. Mas a ideia é assim mesmo. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu vou dar um write os meus argumentos de saída. Quem que é meus argumentos de saída? Negativo, positivo. É questão de receber vários valores. Neste caso, soma. Argumento de saída? Soma bem. A variável recebe ela mais ou menos outro valor, certo? Como é que a gente recebe ela mais ou recebe? Ele é um acumulador. Quando ela recebe ela mais um, ela é um. Como é que a gente faz para saber se o programa recebe contador? No caso da média, ele recebe ele mesmo. Mas não, ele só recebe o resultado de um cálculo. Certo? É claro o que é a diferença do resultado de um cálculo. Como a gente tem um programa que média não é um acumulador, tem a questão que eu tenho que verificar que incomodado se o resultado que está sendo gerado é correto. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu vou dar um write dos meus argumentos de saída. O que é meus argumentos de saída? Número negativo, número positivo e a média. Neste caso, ele vai dar quanto? Soma argumento de saída, mas aí ele vai conseguir identificar o quê? Não. Os positivos? Como é que a gente faz para saber se certo? Eu tenho quais situações neste caso aqui? Você só tem positivos para saber?
Como é que a gente faz para saber se o programa está certo? Exatamente. Experto, faz. E como é que quando a gente tem um programa para ser executado, a gente tem a questão que eu tenho que verificar se o resultado que está sendo gerado está correto. Eu tenho 30 valores. Como é que eu sei se o valor vai estar correto? Right. Quando eu tenho 30 dias para fazer o cálculo, a gente tem um universo válido, a gente começa fazendo assim, né? E vai dar quanto? Mas aí ele vai conseguir, vai identificar o quê? 5, 6, 7 positivos. E daí, como é que eu vou saber se eu tenho quais situações neste caso que você só tem positivos para saber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O primeiro valor que ele apresenta é o quê? Negativo. Seria negativo ou nulo, certo? E foi 20 dias que ele apresenta é o quê? A gente tem um universo de positivos. A gente começa fazendo assim, né? 10. E depois, a média das temperaturas positivas. 4, 5, 6, deu 7, 1. Tá certo? 8, 9, 10. Tranquilo? 1, 2, com isso a gente consegue verificar que é 5, 6, 7, programa da Terra, 9, 10. Aqui o que faltou seria colocar as máscaras, né? 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, 9, 2.8, 2.2. Precisa ser 8, 2, sempre? Não. Eu precisei 4 e 7. O primeiro valor que ele apresenta é o quê? Negativo. Seria negativo ou nulo, certo? E foi 20. O segundo valor que ele apresenta é o quê? Um novo número de positivos, que é o 10. E depois, a média das temperaturas positivas. É isso? E deu 1. Tá certo? Tranquilo? Tá. A outra questão que nós temos é 4. Bom, com isso a gente consegue identificar diariamente a quantidade de pares vendidos. O programa está correto? Determinar em que dia do mês de março seria colocar as bases, então foi a quantidade de pares vendidos naquele dia. 8, 2 pontos, para mim aqui, 2 pontos, 8, está sendo gravado esse negócio, 2.2. Precisa ser 8, 2, sempre. Então o que nós temos? Uma loja de calçados é diariamente a quantidade de pares vendidos. Determinar em que dia do mês de março ocorreu a maior venda e qual foi a quantidade de pares vendidos nesse dia. Bom, então eu preciso identificar o quê? Eu tenho determinado um novo mês de março. Quantos dias tem o mês de março? Acho que vou ter que fechar o outro. 31. E dentro desse mês de março eu tenho vendas de calçados acontecendo. E eu quero encontrar a maior venda. Certo? O que é que nós temos então? Quem quer o mês de entrada? Dia? Não. Tá. A outra questão que nós temos é 4. Uma loja de calçados anota diariamente a quantidade de pares vendidos. Determinar em que dia do mês de março ocorreu a maior venda e qual foi a quantidade de pares vendidos nesse dia. Fácil. Querem vir aqui? Mais? Está sendo gravado esse negócio. Então o que nós temos? Uma loja de calçados anota diariamente a quantidade de pares vendidos. Determinar em que dia do mês de março ocorreu a maior venda e qual foi a quantidade de pares vendidos nesse dia. Bom, então eu preciso identificar o quê?
Eu tenho determinado mês, aí eu tenho como março, quantos dias tem o mês de março? 31. Dentro desse mês de março eu tenho vendas de calçados acontecendo. E eu quero encontrar a maior venda. Certo? O que é que nós temos então? Quem vai ver de entrada? Dia maior. Dia maior. Maior. Tudo bem. Quem que é contador aqui? Vamos lá, a entrada. Então vamos sortear, né? Quem é que vai falar agora, né? Já foi Gabriel, já foi Igor, já foi Matheus, né? Quem mais? Ah, já foi Luiz também. Já foi Gerson, Pedro. Tá, vamos lá. Kevin. Não. Argumento de saída? Quem é que eu tenho que inicializar aqui? Kelly. Não tem mais Kelly, só tem você aqui. Bem, aí eu tenho como variáveis. Quais são as variáveis que eu quero? Não? Poxa. Chama o primário. Várias. Ah, tá, os inteiro. E mais? Muito bem. Dia também inteiro. Quem é contador ou quem é maior aqui? Essa é a pergunta. Maior. Tudo bem. Quem que é contador aqui? Vamos sortear, quem é que vai falar agora, né? Foi Gabriel e mais vamos achar Kelly. Acho que foi Luiz também. Então, Kelly é só deixa eu perceber. Vai lá, Kelly. Vamos lá. Kelly. Maior é contador? Quem é que eu tenho que inicializar aqui? Como é que a gente sabe quem é contador? Kelly, contador. Não tem mais Kelly, só tem você aqui. Vai lá, Kelly. Não? Não? Poxa. Chama o Priusberg. Priusberg. Não. Alguém está dando forma, significa que seja acumulador ou seja contador? Quem é contador ou quem é acumulador aqui? Não, esse é contador, essa é a pergunta. Contador. Não, mas vamos deixar a Kelly falar? Quem mais, Kelly? Vamos deixar a Kelly. Já? Então tá bem, engraçado, eu tinha percebido. Tá, então eu vou passar outra pergunta para você. O maior é contador aliado. Quem aqui é contadora? Quem sabe quem é contador? Contador. Dia. Quem mais? O maior seria acumulador? Só observar quem é que vai fazer no corpo assim. Dia maior seria acumulador? Não, concordo com o Daniel. Que dia maior seria dentro do não significa que seja acumulador ou seja contador. Eu perguntei quais são os contadores e acumuladores que estão sendo nessa questão. Esse é contador, né? O Daniel falou que dia seria o contador. Eu pedi quem seria o acumulador. Ele falou maior, dia maior. Tá bom, mas vamos deixar que ele tem quem concorda que dia maior é dia maior. Dia maior. Quem concorda com o Daniel que o dia maior seria já acumulador? Ana, então, tem o Rafael, tem o Luiz, quem mais? Não, vou passar outra pergunta para você. Vai lá, Daniel. Quem mais? Quem aqui é contador? Quem não concorda? Por que você não concorda? Dia. Quem mais? O maior seria acumulador? Acumulador seria? Dia maior seria acumulador. Quem concorda com o Daniel que dia maior seria acumulador? Dia maior acumulado, porque vai receber uma soma de dias ao invés de receber o dia. Eu vejo quais são os contadores e acumuladores que estão sendo aqui nessa questão. Quem seria o acumulador aqui? O Daniel colocou que dia seria o contador. Aí eu pedi quem seria o acumulador. Tá, gente, maior, dia maior. Deu necessariamente uma ordem. Quem concorda que dia maior é o esticado maior particular?
Se eu tenho um contador, tem alguém do Daniel que dia maior seria acumulador. Tem o Rafael, porque o acumulador tem que receber ele mais alguma coisa. O contador tem que receber ele mais um. Certo? Neste caso, no número de pares vendidos que eu tenho, eu vou ter o quê? Primeiro dia vendeu 5 pares. Quem não concorda? Esse momento tem aqui. Qual é o dia que mais vendeu? Primeiro. No segundo dia vendeu 3 pares. Qual é o dia que mais vendeu? Primeiro. No terceiro dia vendeu 10 pares. Esse é o dia que mais vendeu? Terceiro. Qual a quantidade de pares vendeu? 10 pares. Certo? Então eu vou ter um total de pares vendidos. A questão vem para dizer qual o total de pares vendidos. Então, seria quem buscar essa questão. Então, eu não vou ter acumulador esticado. Vamos perguntar a diferença. Bom, todo programa eu preciso ter necessariamente um acumulador. Eu venho aqui, vou fazer um laço de repetição dia, neste caso em particular, eu tenho um acumulador, não tem nenhum outro acumulador. 31 dias do mês de março, certo? Por quê? Aí eu vou ler, ele tem que receber ele mais alguma coisa. Eu vou ler, eu tenho que receber ele mais uma quantidade de pares, certo? Neste caso, o número de pares vendidos que eu tenho vai ser o quê? Primeiro dia vendeu 5 pares. Se, nesse momento, quem é a quantidade de pares que mais vendeu? O maior. Primeiro. No segundo dia vendeu 3 pares. Qual é o dia que mais vendeu? O maior. Que é? No terceiro dia vendeu 10 pares. Então, qual é o dia que mais vendeu? Terceiro. Qual a quantidade de pares que vendeu? 10 pares. Certo? Então eu vou ter o total de pares vendidos. Pares. Essa questão não tem que começar a fazer qual o total de ser maior. Certo? A gente tem que buscar essa questão. Então, eu não vou ter acumulador esticado. Quando a gente vai buscar um número muito grande, aí eu venho aqui, vou fazer um laço de repetição direto, certo? E se a gente colocar 1, 2, até dizer, 31, 7 dias do mês de março, muito diferente. Aí eu vou ter a seguinte situação aqui. Mas por que eu poderia colocar 0? Quantidade de pares, colocar 0. Mas se eu levar em consideração que eu tenho uma certa região agora, como era a questão anterior, e se eu ficando uma menor quantidade de pares, se é que a menor temperatura maior é 0, na certa região da Antártida, 0 é uma temperatura maior que quem? Não. Maior? Então, temperaturas muito menores do que 0, certo? Então, para garantir a regra diz que sempre que eu for buscar um número muito maior, sempre um número muito pequeno. Mas quando tem que começar a valer menos 9,999, vai ser um número muito pequeno? Certo? E a comparação que a gente vai buscar um número, mesmo que a quantidade de pares vendidos no primeiro dia seja 0, por exemplo, 0 é maior que menos, se a gente colocar. É maior que menos, ele recebe um número, e ele, além de indicar o número de pares que teria aqui, ele tem que indicar o quê? Mas por que colocar? Primeiro colocar 0. Se eu colocasse ali, levar em consideração que eu tenho uma certa região da Antártida e uma região anterior, deixa eu buscar uma melhor temperatura e colocasse aqui que fosse 0. Na certa região da Antártida, seria a próxima temperatura pequena? Não, maior. Não. A hora que eu chegasse aqui, temperaturas muito menores, maior. Então, para garantir, a regra diz que sempre que eu for buscar um muito grande, é verdadeiro? 0 é maior que 0, muito pequeno. Se eu colocar menos 9,999, vai ser um número muito pequeno? Então, não é correto fazer dessa forma. E a comparação que eu disse, a primeira vez que você vê que a quantidade de ação no primeiro dia, sem usar, basicamente isso, né? Em que dia do mês de março é a maior venda e qual a quantidade de pares vendidos neste dia. Aí, além de indicar o número de pares que teria aqui, ele tem que indicar o quê? E se eu quisesse, além de encontrar o dia que maior venda, se eu colocasse ali no lugar de maior recebe 9,999, certo? E colocasse aqui que fosse 0 real, digita menor, que seria bem colocado, certo? Então seria maior. A hora que eu chegasse aqui, pares, teve a menor venda, maior que eu quero saber qual a quantidade vendida nesse dia menor. 0.
Vai comparar zero, certo? Ali tá tudo certo. Zero é maior que zero? Não. Daí nós temos eleger as pessoas para se manifestar, né? Fazer essas pancas. Por isso, o que vai acontecer aqui? A questão prévia é para encontrar basicamente isso, né? Muito bem. Que dia, no mês de março, ocorreu a maior venda de quase além das entidades deste dia. Aí eu estou oferecendo aqui uma correção. Ricardo, e se eu quisesse, além de encontrar o dia que teve a maior venda, se eu quisesse saber o dia que teve a menor venda, como que eu faria? A gente tem que ter uma variável de menor. Muito bem, então, para pensar. Eu quero saber, outra pessoa dia pensar também menor venda, eu quero saber qual a quantidade vendida nesse dia menor. É só colocar ali que tá tudo certo. É isso? Vai ser ótimo, vamos eleger as pessoas para se manifestar, né? Vamos menor. Muito bem. Então eu quero encontrar menor quantidade de pares agora, além da maior quantidade, né? Como é que eu poderia fazer então contra isso? Ricardo. Vai lá, Ricardo. Eu recomendaria, quando for fazer comparação, sempre fazer ela considerando como a primeira item. Ou se na hora eu li a pessoa dessa comparação. Não é a solução de vai ser else ou no if? If, não else. Calma. If, deixa o Rafael falar primeiro. Menor. Você atribuiria o mesmo procedimento que fez maior assim? Não. Eu preferia que você dissesse exatamente. Não vamos. O que é que tem que fazer? Não, acho que não. Pois é. Atribuiria um valor para o menor. Ricardo. Tá. Atribuiria um valor para o menor. Aqui antes, junto com o maior. E esse bate o maior. Tá. Não pode ser antes? Tanto faz, igual dá no mesmo. Tá. Menor. O valor Eu recomendaria, quando for fazer a comparação, sempre fazer ela considerando como o primeiro if que a gente fez, certo? A variável foi lida para ir sempre a comparação. Aos pares. Vamos falar em linhas de comando, por favor? I menor que pares. Não. Pares menor que menor. Menor, maior, Vários, menor que menor. Então, deixa o Rafael falar primeiro. Faria o mesmo procedimento que fez maior assim? Não, eu queria que você dissesse exatamente. O que é que tem que fazer? I é menor, Pois é. Atribuiria um valor para o menor. Já está lá em cima. Aqui antes não automaticamente está maior. É isso? Pode ser antes? É isso? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O valor 9,9999. Quando você está pedindo para descobrir o dia que vendeu mais ou o dia que vendeu menos? Sim. No primeiro dia que vendeu 5 pares lá, eu vou lá chegar, a pares é maior que maior? E o menor se compararia. É maior que menos, vamos falar em linhas de comando? Nesse momento, quem está no menor por menor que pares. Que vale sim. O dia que tem maior que menor. Aí vai partir fácil que menor. Sim. É menor que menor? É menor que 9. Aí nesse momento, menor passa a ser? Menor dia. Sim. O dia passa a ser? Dia menor. Naquele momento, quem que vendeu mais? Qual o dia que mais vendeu? Já está E que menos vendeu?
Ele, se está trabalhando lá em cima, automaticamente não pode usar ele aqui embaixo. Se pares pode ser colocado no maior na parte de cima, por que dia não pode? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Concorda? Observe aqui, ó. Pares aqui, ele atribuiu para maior aqui, hein? Dia atribuído no dia que vendeu dia pares lá. Se aqui pares pode ser atribuído para menor, por que dia não poderia ser atribuído para menor? Neste momento, quem pode ser maior? Eles também. É isso? Que vale sim. O dia que tem maior o quê? Não, então, o que acontece com o regra, quando eu vou buscar maior, if, pare aqui, vale sim. E quando eu vou buscar muito melhor, eu sempre dá muito pequeno. E sempre que eu vou buscar nesse momento, menor vai ser um valor muito pequeno, eu começo ele com um número muito grande. 5. E o dia passa a ser? Beleza? Naquele momento, quem que vendeu mais aqui? Qual o dia que mais vendeu? Kelly. E que menos vendeu? Ana. Pedro. Se pares pode ser colocado maior na parte de cima, por que dia não pode? Já perguntar, sim. Concorda? Observe aqui, ó. Pares aqui, ele atribuiu para maior aqui. Dia atribuiu para dia maior. Se aqui pares pode ser atribuído para menor, por que dia não poderia ser atribuído para dia menor? É necessário ver de que verificar ali rodando? Dia do quê? Não, então o que acontece com a regra quando eu vou buscar maior aqui, para ter certeza é que sempre quando eu vou buscar um número muito grande, você não consegue ter certeza que é muito pequeno. E sempre que eu vou buscar, eu acho que eu vou deixar com vocês muito pequeno, eu começo ele grande, tá? E tirem essa dúvida cruel, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ser obrigados a colocar ele para funcionar, para ver. Com dúvidas aqui, realmente de fato funcionar. Mas fique tranquilo, na virtual vocês vão poder verificar ele. Pedro? É possível que dê certo? É bem possível, tá? Sim. Tranquilo. Existe a necessidade de colocar o processo para funcionar, né? Mas todo mundo tem computador em casa? Alguém tem computador em casa? É necessário? Por favor, venham à biblioteca aqui da DC, que tem vários computadores lá à disposição. Vocês já têm certeza? De casa, venham aqui para... Vocês não conseguem ser seguidores, Wilson? Não deixar que ela permaneça? Eu acho que eu vou deixar que vocês façam colegadas sem medidas de essa dúvida cruel, juntamente com o sexo de um grupo. Eu tenho certeza que vocês vão ser obrigados a maior e menor do grupo. Mas fique tranquilo, o médio de vocês vão poder verificar o número de homens. É possível que dê certo, hein? É bem possível. Então vamos lá. Tranquilo. Existe a necessidade de colocar o processo para funcionar, né? Não é? Mas todo mundo tem computador em casa? Alguém não tem computador em casa? Quem são meus argumentos de entrada aqui? Fazendo um curso de informática com computador em casa. Por favor, venham à biblioteca aqui da UDC, que tem vários computadores lá à disposição. Tá? Tirem que sair de casa e venham aqui para tirar essa dúvida cruel, não deixar que ela permaneça, tá? Foram coletadas 100 medidas de ângulo, juntamente com o sexo de um grupo de pessoas. Calcule a maior e a menor altura do grupo. B, lembre-se que o médio das variáveis tem que transmitir o número de homens. O valor que está carregando, certo? Que pede o primeiro item da questão, pede o quê? Muito bem. Então vamos lá. A maior e a menor altura do grupo. Certo? Depois. A média. Feminino. Quem são os argumentos de entrada aqui? Altura. Tá? Certo? Esse
Todo mundo entendeu? Isso aí do labor e da contadora. Certo? Média mulheres. Ok, claro. Aline, gigantes. Quem é contador e quem é acumulador aqui nessa nossa questão? Lembre-se que o nome das variáveis tem que transmitir as alturas. O que pede aqui, o primeiro item da questão pede o quê? Encontra a grande atrás, maior e menor altura do grupo. Altura e sexo. Certo? Aí é para encontrar depois o anão, o mais baixo, menor, o mais alto, gigante, média. A média das alturas das mulheres e o número de homens. Feminino é contador e acumulador de trânsito. Nossa questão. Número de homens. Vamos ver se todo mundo entendeu a ideia do acumulador e da contadora. Calma, Aline. Sim, eu vou eleger outra pessoa para ajudar ela. Ok, claro. Calma. Aline, Ana. Quem é contador e quem é acumulador aqui nessa nossa questão? Marcos. Das alturas. Número de homens, que é do tipo. Ele encontra a média rasa, altura e sexo. Aí vai encontrar o anão, mulheres, ou mais baixo, menor, mais alto, gigante. A média das alturas das mulheres e o número de homens. Você soma quem que é contador e acumulador aqui nessa nossa questão, das mulheres. É isso? Certo, Ana? Soma de altura homem. Calma, Aline. Sim, eu vou eleger outra pessoa para ajudar ela. Calma. Agora pode falar. Richard. Não, entre acumulador e contador. Marcos. Entre acumulador e contador. Número de homens, que é do tipo. Será que tá certo, Ana? O que mais? O número de mulher, para calcular a média feminina. O número de mulheres. Tá certo? Número de homens seria um contador ou um acumulador? Vai ser inteiro também? Não. Soma, Aline. Número de homens seria contador ou acumulador? É isso? Certo, Ana? Contador. Richard? Acumulador. São só essas? Qual que é a diferença de contador e acumulador? Agora pode falar. Não. Contrário. Não. Quem já viu vai também nenhum. O acumulador é o contador. Certo, valor. A Ana entendeu, hein? Será que tá certo, Ana? Então, número de só uma mulher é um contador ou um acumulador? Kelly? Tá certo? Número de homens seria um contador ou um acumulador? Acumulador. O que o Igor aí atrás acha? Aline? Número de homens seria contador ou acumulador? Acumulador. Felipe? Acumulador. Contador. O número de mulheres? Pedro? Acumulador. Contador. Não há diferença de contador e acumulador. Tudo bem. Continuando as variáveis que nós vamos ter aqui, então, vamos ter o quê? Altura. É de que tipo? É inteiro ou real? Real. Contrário. O contador vai de 1 em 1. Char. O acumulador é um certo valor. Ela entendeu? Não. Então, número de só mulher é um contador ou acumulador? É real?
Anão é a menor altura, 7 é a menor altura, tem que ser. O número de mulheres, 8. E gigante? Também, né? Contador. Não é acumulador. Média feminina. Tudo bem. Continuando as variáveis que eu falei, média, será o quê? Altura. É de que tipo? É inteiro ou real? Número de homens? Real. Inteiro. Beleza. Só que a gente tem que inicializar aqui agora. L. Quem que eu tenho que inicializar aqui? Anão. Oi? É real? Número de homens. Vamos pensar, pensando ali. É real? Tem que ser Anão é menor altura. Se é menor altura, mas ele diz, número de homens ele é o quê? Qual que é o papel do número de homens? E gigantes, tá vendo? E também a gente começa com 9, 9, 9, 9. Média, feminina. Depois, quem mais? Toda média será sempre real. 0. Número de homens? E daí eu eleger Mateus. Beleza. Então, quem que eu tenho que inicializar aqui agora? Soma. L. Quem que eu tenho que inicializar aqui? Tem um lugar bem aqui, ó. Tá bom. Número de homens, tem vaga aqui. Vamos prestar atenção aqui. Tem que inicializar com quanto número de homens? Vem. Oi? Quem mais eu tenho que inicializar? Mas ele diz, número de homens ele é o quê? Qual que é o papel do número de homens? Você vai conseguir chegar. Contador. E o contador a gente começa com 9, 9, 9, 9. Começa com? Muito bem. Quem mais tem, Gabriel, aqui? Depois, quem mais? Não. Número de mulheres. Inicializar não com quanto? 0. Vamos eleger Mateus. A Ana agora do lado. Quem mais eu tenho que inicializar agora? Valeu, Mateus. Então, diga, vamos dizer quais que faltam então, Tem um lugar bem aqui, ó. Gigante. Então vai começar com quanto, gigante, Ana? Aqui, ó, aqui do lado, aqui, né? Tem vaga aqui, ó. Bem, quem mais? Quem mais tem que inicializar então aqui? Quem mais eu tenho que inicializar aqui? O outro Gabriel. Pode vir aqui, por favor. Você vai conseguir chegar. Muito bem. Quem mais tem, Gabriel, aqui para? Anão. Oi, anão. Mais nada? Inicializar anão com quanto? Então, vou começar o lado de repetição. Aqui vai ter o quê? A Ana agora do lado. Quem mais eu tenho que inicializar agora, Ana? O auxiliar. Vou chamar de N. Então, diga, vamos dizer quais que faltam. 1, vai até 100. Seguinte. Gigante. Eu vou começar a fazer que é gigante, Ana. Ler. Altura e sexo. Tá, o que mais? Uma vez ali, sexo, então, o que eu vou encontrar agora? O outro Gabriel, Riff. Sexo igual a 0. Sexo igual a 0. Sem sexo. Sexo nulo. Nada de sexo. Então, vem. Mais nada?
O que é dos itens que a gente precisa encontrar ali nessa tem que ver o quê? Aqui vai precisar encontrar, primeiro, a maior e a menor altura, certo? Então, se eu fizer na sequência que está lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui vai ser o ADN. Se a altura, quer dizer que ele começa com o maior, vai até, que é maior a altura? Não, que é maior altura? Gigante. Então, aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Ler quem? O gigante recebe a altura. É isso? Uma vez eu li aqui sexo, então eu posso então agora, se não é a maior altura, eu posso usar else aqui, sexo ainda, sem sexo. Quer dizer, no sexo, nada de sexo. Tá aí, ideia? Bruno, posso ser Bruno. O que é? Dos itens que a gente precisa encontrar ali, eu tenho que colocar aqui um else e encontrar primeiro a maior e a menor altura, certo? Então, se eu fizer na sequência que está lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui vai ser o quê? Se a altura é maior, que é maior no Bruno, a altura? Não. O que é maior altura? Gigante. Então, oi? O que ele falou? Sei. Gigante recebe a altura. É isso. Aí aqui eu posso então assim, se a altura que else aqui, se a altura é maior que gigante, gigante recebe a altura. Então aqui eu posso usar a pergunta que eu fiz com o Bruno, então aqui eu posso usar else e ela não recebe a altura pela N. E aí eu perguntei se quem comparou é o Bruno, quase esquecendo do Bruno. Bom, então já eu posso colocar aqui o else e dizer então que a melhor ela não recebe a altura, Matheus. Por quê? Posso? Igor. Alguém concorda com o Bruno? Eu poderia usar else aqui? Oi? O que ele falou? Não sei. O outro Matheus? Poderia? Eu fiz a pergunta assim, né? Se a altura não for maior que... Não, gigante. Qual é a sua ideia? Então, se a altura for maior que gigante, gigante recebe a altura. Né? Então aqui eu posso usar, a pergunta que eu fiz com o Bruno é, então aqui eu posso usar else e ela não recebe a altura? Não. E aí eu perguntei se quem concorda com o Bruno. Levantar a mão quem... deixa eu perguntar que não pode usar ou você quer a opinião. Matheus, o que você acha? O que você acha que pode usar? Aline? Sim, temos todo tempo no mundo. O outro Matheus? Kelly? Não vai pela sua ideia. Cada um vai pela sua ideia, não vai pela ideia dos outros. Oi? Sim? Ana? Não pode. O outro Gabriel? Não. Então, isso não pode. Quem ser maior que o gigante, acho que não tem que usar o else again, certo? Então, nesse caso, é necessário o que, Kelly? O que você acha? O que você acha que vamos prestar atenção? Vamos sintonizar aqui com a gente? Como é que é? O fato de ampliar a altura não ser maior que gigante não significa que ele seja menor a altura. Então eu tenho necessariamente que fazer um novo if aqui. Se a altura for menor
Que é não. Então, como é que eu faço, Ana? Não pode não. Não pode. Não atrapalha. Realmente não pode. Porque o fato de ele ser maior que o gigante, ela quer dizer que ele é ou não. Certo? Então, nesse caso é necessário o quê, Kelly? Altura. Oi? Vamos prestar atenção, vamos sintonizar aqui com isso. Como é que é? Terra chamando Kelly. Falando aqui, se os dois minutos ser maior, a maior significa que seja menor a altura. Aí depois o pede a gente fazer um novo if aqui, se a altura, a média da altura das mulheres, né? Daí como é que faz aqui? Que é não. Então, como é que eu faço, Ana? C. Vamos lá. Não atrapalha. Isso. O que é que o item pede? Vai lá, Renan. A média da altura das mulheres. Ah, não. Vai lá, Felipe. O que é que tem que fazer? Se? Altura. Entendeu aqui por que foi feito isso, Kelly? Ana, sabe? Gerson. Mateus. Sexo for igual a F. Tranquilo? Então, aqui, se os dois sexos, ele tem A, pede a maior altura da menor altura. Certo? Aí depois, tem prioridade entre operadores, eu tenho que colocar a média da altura das mulheres. Né? Daí, como é que faz aqui? Daí, peguei. Vamos lá. Soma, mulheres, recebe. Esse, mulheres, mais média, altura. A média da altura das mulheres. Vai lá, Felipe. O que é que tem que fazer? Se elas mais 1. E o que mais tem que fazer aqui, então, Ricardo? Sexo for igual a F. Ou sexo for igual a F. Os itens que eu tenho que fazer, tem que colocar a média. Aí eu tenho que esse item B aqui, prioridade entre operadores, eu tenho que colocar fora do parente, né? Média, peguei. Menina, recebe. Mulheres, recebe. Mulheres mais altura. Tá, como é que vai fazer o último item, João? Item C. E o que mais tem que fazer aqui, então, Ricardo? Não, aqui ainda não sai fora. Eu tenho os itens que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar a média. Precisa ter feito? Responder esse item B aqui. Fora do? Eu não chamei o nome das médias, na verdade. Deixei ele de lado. Média. Como é que vai fazer o último item, João? Complexo, João. Item C.
Não só isso, você não tinha observado, né? Oi? E aqui nós vamos ter o XLM. Isso é defeito para mencionar quem são os meus argumentos de saída. Gigante. Anão. Eu não chamei o Douglas para responder, é verdade, Watson. Média. Chile, menino. Número de horas. Vai, Douglas. Tá vendo? Aperta Enter. Biquinho. Pra quê? Vai colocar. Vai pegar essa tá trabalhando a meta. Vocês podem estudar luxo e fazer o teste mesmo em casa para verificar se ele vai dar o número correto. Tá complexo, são só 100 alturas. Qualquer coisa eu faço um teste de mesa, por favor. Não só isso, você não tinha observado, né? Ele vai compilar, só vou colocar aqui. Não compilou. Porque nós vamos ter o XLM, onde vai ter lá quem são os meus argumentos de saída com sucesso. Tá bom? Gigante, anão, média, tá? Coloca ele para rodar e ver o que você vai bater os cálculos, tá bom? Tá vendo? Beleza? Mas por precaução, faça um teste de mesa. Na dúvida, se ficar na dúvida, teste mesmo. Só uma observação, então. Né? Até 5 minutos. Vocês podem estudar luxo e fazer o teste mesmo em casa. Nesses 5 minutos eu gostaria de deixar a observação aqui colocada. Beleza? Qualquer coisa eu faço um teste de mesmo, por favor. Eu acho que é importante todo mundo. Você vai compilar. Vou colocar aqui. Não compilou. Porque de qualquer forma, nas minhas correções em sala, eu vou exigir agora que você chegar ao compilou junto da sala, né? Tá bom? Faltou alguém? Citar alguém? Acho que não, né? Então, tá? Aí vocês podem ali rodar e existe Deus salvos. Beleza? Mas por precaução, faça um Eu teste de mesa. recomendaria que vocês ficar um pouquinho mais e prestar atenção à solução no laboratório, porque afinal de contas vai ficar gravado na idioma de vocês mesmo, o nome de vocês mesmo. Só uma observação, tá? Certo? Então eu recomendaria que passem a observação dos chás aqui e passem a observação em aula aqui. É claro? Eu acho que é importante todo mundo passar a se preocupar um pouquinho mais com esse assunto aqui. Porque de qualquer forma, nas minhas correções em sala, eu vou exigir, agora que eu sei acho que o nome de todo mundo aqui na sala, né? Faltou alguém? Citar alguém? Acho que não, né? Então, eu recomendaria que... Chamei? Richard? Eu recomendaria que vocês passem a estudar um pouquinho mais e prestar atenção na correção no laboratório, porque afinal de contas vai ficar gravado na videoaula de vocês mesmos o nome de vocês mesmos que eu chamei. Certo? Então eu recomendaria que passem a praticar um pouquinho mais aqui e estar sintonizado na minha aula aqui. É claro? Então tá bom, estou fechando a videoaula aqui.